Mas a maior culpa disso é porque o homem não tem assumido o seu real, o seu verdadeiro papel. Como o Sim. homem deixa, o homem não faz, alguém tem que fazer. Infelizmente. Sim. Tem uma frase também, pastor, que eu vejo. Já vi muitos falando já. De pais falando assim. Fala seu filho. Fala seu filho. Vai ver seu filho. Isso, olhando pra mãe falando um negócio O filho é desse, né? seu. Geralmente é quando faz alguma coisa errada, Sim, né? sim. Quando é algo bom, seu filho. nossa, Fala ó, seu meu filho. filho. Formou tal. na faculdade. É. Quero ver falar lá seu filho. Ó, o meu garoto. É. Tal, essas coisas, né? Pois isso é. Até na correção, os pais têm fugido. Os homens têm fugido desse papel. Deixado pra mãe fazer isso. Isso que eu não deixo pro diácono lá, né? Uma coisa importante é o seguinte, as crianças são fera nisso, são espertas nesse negócio. A mãe, para determinadas coisas, ela corrige mais, ou o pai corrige mais. A criança, ela geralmente sim. tem aquela coisa, né? A malandragem. O pai fica fora o dia todo, né? Trabalhando o dia todo. A mãe tá em casa. A mãe, né? Quem cuida, tal, quem dá toda a disciplina. Aí quando chega lá, a mãe proibiu, por exemplo, algo. Aí chega no pai, o pai é frouxo, né? Ele precisa entender isso. A educação é junta, é conjunta, é dos dois, né? De cumprir esse papel. O ir na escola, acompanhar, né? Por exemplo, acompanhar com quem a criança tem andado, quais são as amizades da criança, o professor, a professora, qual é a ideologia? Essa palavra que é tão pesada hoje, né? O que é que ela pensa, o que é que ela ensina? Uhum. Eu, por exemplo, fui na reunião lá e vou... Todas as que eu pude ir até hoje, eu fui. E eu fui lá para justamente saber da diretora da escola e da professora da escola o que é que vocês pensam, né? Quem é que vai ser o professor, a professora da minha filha? E não ir como um O que é fardo, que pensa, né? o que ensina, o que não ensina. E não ir como um fardo, né? Chegar lá de cara Não, feia. não, né? é minha participação, é minha responsabilidade. É responsabilidade como pai. É responsabilidade. Isso aí é Porque medo. aí depois, né? A criança vai sendo formada. E isso, infelizmente, acontece muito. Porque os pais deixam dessa forma. É o diácono quem cria, o diácono quem cuida, ou o professor da escola dominical, ou o professor lá quem deve corrigir. Chega em casa. E isso acontece muito. Os professores têm até medo hoje de não corrige uma criança, né? Manda pro pai. E quando manda pro pai, o pai vem, né? Com unhas e dentes, dizendo: não, meu filho não, meu filhinho não, que não fez isso, não fez aquilo outro. Sempre vai ser a culpa do professor, daquele, porque não tem o papel de... Aí aquele pai, né, que passa o dia todo lá trabalhando, chega em casa, ele não quer disciplinar, porque ele acha que ele Quer relaxar e ver. ele acha que ele já tá ausente demais, né? Pai que passa o final de semana fora. Hoje em dia tem pais que a realidade passa 15 dias, 21 dias embarcado, tá fora. Quando chega, não tem aquela responsabilidade. A responsabilidade é de amar, é de dar presente. Essa história do presente aí né? Negócio de um presente substituir a educação, substituir a disciplina. Dentro dos papéis do pai, o pai é o disciplinador, é o discipulador, é quem vai ensinar, é quem vai mostrar o caminho, né, para a criança. Por isso, por exemplo, numa família que falta a figura paterna, ou que a figura paterna não cumpriu o seu papel, né, como pai, como homem da casa, como chefe da casa, vai sendo criada dessa forma. A criança vai formando o seu caráter assim. E a gente tem caminhado, né? É uma geração já, né, bem complicada e bem difícil, né, nessas situações. Por exemplo, sempre existiu dificuldades, sempre existiu homossexualismo, sempre. Na história da humanidade sempre existiu. Mas nós temos caminhado e temos né, visto, né, muito isso acontecendo, e quanto mais o tempo passa, a gente tem visto mais, né, isto de maneira mais enfática, né? né, Tá ficando mais maior presente. também. E a questão, né, de entender isso, né, entender, olha, é homem, é mulher,
tem o seu papel, tem a sua função, nasceu assim, deve ser ensinado assim, deve ser formado assim o caráter. Por exemplo, o pai ensinar a filha a ser menina. O pai ensinar o menino, o filho, a ser menino. Isso é educação. Isso é educar. Não é aquela loucura, né, do pai pegar o filho, né, como a gente vê histórias aí malucas, pai pegar o filho e levar para um lugar e entregar várias mulheres. Não vai ser homem agora. Não é essa loucura. Não é isso. É desde criança ensinar. A gente fez uma programação interessante há anos atrás, antes da pandemia, que foi aqui mesmo, na nossa cidade, fazer um encontro só das meninas, das crianças, meninas, Sim. com as suas mães. E o encontro dos filhos com seus pais. Eu fui até chamado para falar para esses meninos lá no dia. É muito interessante isso. E foi um dia maravilhoso. O filho com o pai. Um dia só para isso, né? Isso é importante. O pai sair só com o filho, a mãe sair só com a filha, ter conversas, conversar sobre. E é assim, hoje em dia, quanto mais hoje, né, uma criança de 6, 7 anos, ela está muito mais esperta, está muito mais antenada. As informações são muito maiores do que há tantos anos atrás. Então precisa, sim, sempre conversar sobre isso, discipular, ensinar. E aí eu uso uma expressão que talvez seja forte assim na nossa maneira de ver, mas o pai, ele é o pastor da sua casa. Ele é o pastor do seu lar. Ele é o pastor do seu lar. E nada melhor do que nesse tempo agora de pandemia para a gente entender isso, né? Porque aí quando chegou dias, por exemplo, a criança não pode ir para a igreja, não vai para a igreja, é em casa. E aí a gente tem visto, né, assim, isso de maneira tão próxima e tão vívida. Né? O pai, ele é o pastor da sua casa. Ele tem a responsabilidade de pastorear o seu lar, pastorear o coração da criança, pastorear o coração da sua esposa.